Ministra Carmen Lúcia participa da destruição de mais de 4.000 armas em Belo Horizonte. E você vai ver também. Acidentes de trânsito alertam para as restrições de quem está ao volante. Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que o número de acidentes e mortes em rodovias federais caiu em 2017. Ministério Público Federal pede que banco administrador do Postales devolva mais de 8 bilhões de reais ao fundo. Governo recorre ao STJ para garantir posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Morte do ministro Teori Zavascki completa 1 ano e a TV presta homenagem especial. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Primeiro bloco ou no segundo? Boa noite. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, participou hoje da destruição de 4.128 armas no 12º Batalhão de Infantaria do Exército, em Belo Horizonte. A destruição faz parte de um mutirão para acabar com o arsenal nas dependências de fóruns e outros prédios do Judiciário. Depois de serem esmagadas por um caminhão com um rolo, os equipamentos serão escoltados até uma siderúrgica para completar a destruição. Hoje foram destruídas pistolas, revólveres e simulacros de armas de fogo. O Exército Mineiro, ou o Exército em Minas Gerais, tem disponibilidade para destruir até 1.000 armas por semana nos 3 quartéis que realizam o procedimento: Juiz de Fora, Belo Horizonte e Montes Claros. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liminar da defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que ele fosse transferido para uma unidade prisional em Brasília. Preso preventivamente em outubro de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, Cunha está atualmente detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná. O mérito do recurso em habeas corpus ainda vai ser analisado pela 5ª turma sob a relatoria do ministro Félix Fischer. Banco administrador do Postales, Fundo de Previdência dos Correios, pode ter que devolver mais de 8 bilhões de reais à instituição. A ação do Ministério Público Federal pede ainda que os beneficiários sejam ressarcidos. A ação do Ministério Público Federal de São Paulo afirma que o banco BNY Mellon é o responsável pelo prejuízo bilionário que afetou mais de 130 mil participantes do Fundo de Pensão dos Correios, o Postales. De acordo com o MPF, como único administrador financeiro dos recursos do fundo, o banco praticou atos irregulares que esgotaram o patrimônio do Postales e obrigaram os participantes a arcar com uma contribuição extraordinária durante 15 anos. Para o MPF, ficou claro que o banco não desempenhou com honestidade o papel de administrador do fundo de pensão. Um exemplo é que o BNY adquiriu diversos investimentos com preços muito superiores aos que de fato valiam, e isso causou enormes danos ao patrimônio do Postales. O MPF cobra que o BNY pague um prejuízo superior a 8 bilhões de reais, recompre as cotas de investimento do Postales num total de 6,2 bilhões, devolva o valor de 1.200.000 indevidamente cobrado do fundo como taxas de administração e, por dano moral, a ação requer o pagamento de 20 mil reais a cada um dos participantes, o que deve chegar a quase 2 bilhões de reais. Em nota, a assessoria do banco disse que o BNY não foi comunicado oficialmente da ação ajuizada pelo Ministério Público e que o Postales já havia ajuizado ações na Justiça Brasileira que estão sendo regularmente processadas e que acreditam tratar-se de uma repetição de acusações infundadas contra as quais já estão se defendendo e que o administrador fiduciário não é o responsável por decisões de investimento. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um suspeito de estelionato. Ele é acusado de ter pago mais de 43 mil reais em alimentos e bebidas com um cartão de crédito de outra pessoa em uma pousada em Trancoso, na Bahia. O homem foi preso em flagrante em dezembro do ano passado, após denúncia do gerente da pousada em que estava hospedado. Com o cartão de crédito de um morador de São Paulo,
As despesas foram pagas para um grupo de 9 pessoas. O juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. No Tribunal de Justiça da Bahia, a defesa argumentou que o acusado não apresentava antecedentes criminais nem indícios de participação em organização criminosa, além de possuir residência fixa. No entanto, o tribunal baiano negou o pedido de liminar em habeas corpus devido aos grandes valores envolvidos no crime e aos indícios de participação do acusado em delitos nos Estados Unidos. Ao recorrer ao STJ, a defesa alegou que a suspeita de crime nos Estados Unidos foi apenas um desentendimento durante o controle de entrada de estrangeiros no país, que resultou na perda do visto americano. Além disso, argumentou que não houve ocorrência de ato ilícito, investigação criminal ou mandado de prisão. Mas a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, entendeu que a apreciação do pedido da defesa implicaria em supressão de instância, o que é vedado pela súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a prisão foi mantida. O presidente Michel Temer recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O recurso já foi protocolado no tribunal e está sob relatoria do ministro Humberto Martins. Esta é a 4ª vez que a AGU recorre à Justiça para garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A posse estava prevista para o dia 9 de janeiro, mas uma decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, suspendeu a solenidade ao acolher uma ação popular. Cristiane Brasil foi condenada na Justiça do Trabalho a pagar R$60 mil por dívidas trabalhistas com 2 ex-motoristas, valor que não teria sido quitado. O lixão da Estrutural, o maior depósito de resíduos orgânicos a céu aberto da América Latina, fechou. A partir deste sábado, as quase 3.000 toneladas de rejeitos recolhidas diariamente em Brasília serão levadas para um aterro sanitário a 40 quilômetros do centro da capital do país. Depois de 2 meses de atraso, conforme comunicado pelo governo do Distrito Federal, e mais de 3 anos do vencimento do prazo oficial estipulado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o governador do DF anunciou hoje o fechamento do maior aterro sanitário da América Latina, localizado na região administrativa da cidade Estrutural, a menos de 20 quilômetros do plano piloto. O lixão era para ter sido desativado em novembro, mas como não chegaram os equipamentos para as centrais de triagem, como as esteiras, como as empilhadeiras, os contêineres, nós entendemos que os catadores não tinham ainda as condições adequadas para o trabalho dentro dos galpões. Entulhos e resíduos de todos os tipos começaram a ser depositados no setor estrutural desde a criação da capital federal, há quase 58 anos. O fechamento de depósitos de lixo a céu aberto foi estipulado em 2010 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir de amanhã, todos os resíduos domésticos coletados no Distrito Federal vão ser trazidos para tratamento aqui, no aterro sanitário em Samambaia, a 40 quilômetros de Brasília. A previsão é que o aterro atenda a população do Distrito Federal pelos próximos 13 anos. Esse é o aterro sanitário que, a princípio, tem uma vida útil de 13 anos e nós já estamos pensando em alternativas para garantir um aterro por mais anos para Brasília. O lixão da Estrutural foi desativado para rejeitos orgânicos, mas ainda receberá entulho da construção civil até que seja construído um local de triagem para esse material. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Acidentes de trânsito alertam para as restrições de quem está ao volante. A gente volta em instantes. Polícia Rodoviária Federal fecha balanço de 2017 e aponta aumento de 4,8% nas infrações de trânsito e queda de 7,5% nos acidentes nas rodovias federais do país. E o motorista continua insistindo em práticas perigosas ao volante.
Em 2017, foram registrados mais de 89 mil acidentes graves, que resultaram na morte de 6.244 pessoas e deixou quase 83 mil feridos. A falta de atenção e a pressa lideram boa parte dos acidentes nas rodovias federais no Brasil. Os motoristas que dirigem sem tomar os devidos cuidados provocaram 34.400 acidentes e 1.800 mortes. Já os que pisaram fundo no acelerador são responsáveis por 10.400 acidentes e 1.000 mortes. E quem insiste em combinar direção com a ingestão de álcool provocou 6.440 colisões e tirou a vida de 455 pessoas. Minas Gerais teve o maior número de acidentes, seguido dos estados de Santa Catarina e Paraná. Apesar das campanhas de conscientização, a Polícia Rodoviária Federal aplicou quase 6 milhões de multas, número 4,8% maior do que em 2016. A conduta responsável por 20% das infrações foi o excesso de velocidade. Mais de 19 mil motoristas foram flagrados dirigindo depois de beber. Quase 6 mil foram presos e autuados por crimes de trânsito, um aumento de 6,9% em relação a 2016. No combate à criminalidade, foram apreendidas quase 400 toneladas de maconha, 10 de cocaína e 1,5 tonelada de crack. A PRF ainda apreendeu mais de 2.000 armas de fogo. Tragédias no trânsito. Em Brasília, um casal de idosos morreu após ser atropelado por uma motorista que dirigia em alta velocidade. No Rio de Janeiro, um motorista atropelou 18 pessoas ao invadir o calçadão e a praia de Copacabana. Um bebê de 8 meses não resistiu aos ferimentos. O delegado que conduz as investigações do acidente, que matou um bebê e feriu 17 pessoas na noite dessa quinta-feira em Copacabana, no Rio de Janeiro, disse que a principal linha de investigação é que o motorista Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, tenha sofrido um evento epilético. De acordo com o delegado, o motorista contou em depoimento que teria tido uma espécie de disritmia decorrente desse problema de saúde. Por isso, Anaquim deve ser enquadrado em homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado também afirmou que, após exames, foi descartada a possibilidade de Anaquim ter ingerido bebida alcoólica. Como ele não fugiu do local do acidente, vai responder ao processo em liberdade. O motorista estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2014. Já em Brasília, outro acidente grave. A motorista Luciana Pupi Vieira, de 46 anos, matou um casal de idosos atropelados na noite dessa quinta-feira. Para a polícia, Luciana assumiu o risco de matar ao dirigir com o dobro da velocidade permitida na via. O velocímetro do veículo travou em 120 km por hora, quando o máximo permitido na via é de 60 km. Segundo a família, a motorista é diabética. A possibilidade de Luciana ter sofrido um mal súbito será investigada e só poderá ser esclarecida após perícia. A motorista, que está internada em coma induzido, vai ser indiciada por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume o risco ao adotar determinada conduta. A repórter Ana Paula Ergang tem outros detalhes sobre o assunto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. E sobre doenças incapacitantes para dirigir, eu converso agora com o médico Ricardo Corsato. Doutor Ricardo, boa noite. A gente viu aí na reportagem que o motorista que atropelou pessoas no Rio de Janeiro pode ter tido aí um ataque epilético. A motorista que atropelou pessoas aqui em Brasília pode ter tido um mal súbito por causa de uma diabetes. Que doenças podem incapacitar as pessoas para dirigir, doutor? Olha, são várias doenças, boa noite, né? São várias doenças que podem levar a essa incapacidade para conduzir veículos. Mas são geralmente doenças que envolvem o sistema nervoso central, causando tonteira, desequilíbrios, perda da percepção de espaço e até desmaios ou perda de consciência, com desmaios e outras perdas de consciências, como a epilepsia. Entretanto, não só as doenças que levam a isso, mas também os medicamentos que
são usados para tratar essas doenças que podem interferir e alterar o nível de consciência ou uma dessas outras funções necessárias para dirigir com o mínimo de segurança. Essa incapacitação pode ser total e parcial, então é importante que essas pessoas tenham responsabilidade e informem na hora de tirar a carteira, né, doutor? Por isso que existe uma categorização para dirigir veículos, desde o tipo de veículo, assim como a maneira, ou seja, a finalidade dessa direção. Se é uma finalidade condução amadora ou profissional, e também o tamanho do veículo, né? Então, para cada tipo de categorização de habilitação, são feitos exames e com mais ou menos critérios, são critérios diferenciados. Tá? Essa questão de informar o Detran, isso é fundamental na hora de, não só na primeira avaliação, mas em todas as periódicas, por isso que é periódico, porque a pessoa pode vir a contrair doença, o próprio envelhecimento também pode retardar, alterar algumas funções necessárias. Então, é necessário, é importantíssimo que seja um exame bastante rigoroso. Na questão do profissional que dirige um veículo para finalidade de trabalho, também tem a questão dos exames periódicos de saúde que as empresas são obrigadas a fazer por questão de lei. Eu vejo que a gente observa que numa blitz sempre se verifica a questão se a pessoa está sob efeito de álcool, né? Que pode realmente, é uma das drogas que mais causam acidente nesse sentido, que altera o sistema nervoso central, e também a questão da validade da carteira. Agora, seria interessante também que se pudesse também avaliar algumas funções daquele motorista. É feito só quando há dúvida em relação ao grau de alcoolemia, né? Então, a pessoa é convidada a andar em linha reta, são feitos alguns sinais de equilíbrio. E, mesmo assim, todas essas questões não dá para isentar totalmente o risco. Então, as pessoas têm que ter consciência de que um veículo com frações de segundo de perda de consciência, frações de segundo de distração, a pessoa, numa velocidade até baixa, 60 km por hora, a pessoa avança alguns quilômetros que podem ser a diferença entre a vida e a tragédia. Okay. Muito obrigada pelas informações, doutor Ricardo. Guilherme, volto com você. Obrigado, Ana Paula. E para falar mais sobre a responsabilidade em acidentes de trânsito, eu recebo o advogado Felipe Garbulha. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quando é que um acidente pode ser classificado como culposo ou doloso? A morte da vítima implica em alguma definição, numa ou noutra definição? Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite de estar participando do jornal de hoje. Existe sim uma diferença, tá? O simples fator de ter ocorrido uma morte, tá, não vai fazer uma diferenciação sobre a questão da culpa ou do dolo. Tá? A culpa ela acontece quando existe uma negligência, uma imperícia, tá, uma imprudência do condutor. Tá? E o dolo ele acontece quando realmente existe a vontade, a intenção, né, de cometer aquele determinado delito. A gente viu no caso do Rio de Janeiro, o motorista estava com a carteira suspensa. Isso agrava a situação dele? Agrava. O CTB ele prevê uma majoração de 1/3 a metade, né? 2/8 na penalidade. CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, nós sabemos que existe orientação para os condutores que usam, por exemplo, lente de contato, óculos. Essas coisas são registradas na carteira de motorista. E no caso de doenças neurológicas, ou, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, o rapaz tem uma epilepsia. Isso também merece ser registrado na carteira? Isso implica em alguma mudança na condição dele de motorista? Essa questão, no momento que o condutor for requerer a primeira habilitação ou fazer uma renovação da CNH, tá, ele preenche um formulário para fazer essa requisição. Nesse formulário, existem algumas perguntas as quais entram nessa questão da saúde do condutor. Então, ele precisa responder esse formulário falando, sim, que ele tem essa questão de uma doença de epilepsia. O que acontece? Se ele não tiver tido ataques epiléticos dentro de um ano, ele pode, né, chamar um médico assistente,
que o acompanha, o médico particular. Esse médico vai dar um atestado, um laudo médico para esse condutor que está requerendo a habilitação e ele vai apresentar. Esse médico vai atestar que ele sim pode estar apto a conduzir um veículo. Agora, tá? digamos que a pessoa tenha tido outros eventos epiléticos e não notificou o Detran, não respondeu afirmativamente quando foi questionado sobre isso. Ele pode ser punido? Essas questões serão levadas em consideração quando o juiz for aplicar, fazer a dosimetria da pena, né? Essa dosimetria ela se divide em 3 fases, tá? E o juiz vai analisar circunstâncias judiciais, questão atenuante ou agravante, tá? E essas outras características. E isso com certeza vai ser levado em consideração e pode majorar, sim, a penalidade do condutor. Agora, o médico assistente também, que ele dá um laudo, considerando a aptidão do condutor, se o condutor sofrer um ataque epilético e cometer uma fatalidade, o médico que atestou, ele também pode ser responsabilizado de forma concomitante com o condutor. Doutor Felipe Garbulha, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Muito obrigado. Noite. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras informações. Morte do ministro Teori Zavascki completa 1 ano e a TV Justiça presta homenagem especial. Voltamos já já. Exatamente há 1 ano, o judiciário brasileiro perdia o ministro Teori Zavascki. Um acidente de avião no litoral do estado do Rio de Janeiro pôs fim à vida do então relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e um dos magistrados mais admirados por colegas e profissionais do direito. Descendente de poloneses e italianos, Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, interior de Santa Catarina, em 15 de agosto de 1948. Aos 24 anos, se tornou advogado e se especializou em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também foi professor. Advogou para o Banco Central, foi desembargador e presidente do TRF da 4ª Região em Porto Alegre entre 2001 e 2003. Em novembro de 2012, Teori Zavascki assumiu uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No Supremo, o ministro Teori foi relator de um dos casos de maior repercussão no país, a Lava Jato. No processo que apura o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, o ministro Teori Zavascki proferiu decisão em todas 102 ações cautelares ajuizadas de pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências. Foi ele quem determinou também o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Os votos do ministro Teori Zavascki se destacavam pela técnica. Em 2016, ele votou pela mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao apontar que é possível, sim, a execução da pena após a confirmação da condenação pela 2ª instância. Voto que foi seguido pela maioria dos ministros. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação. Em 19 de janeiro de 2017, a tragédia que deixou em luto o judiciário brasileiro. Um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, tirou a vida do ministro respeitado e admirado. Na primeira sessão plenária do STF, após a tragédia, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, prometeu não hesitar em punir uma possível prática criminosa. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. Além do ministro, outras 4 pessoas também morreram no acidente, entre elas o dono do avião e o piloto. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia,
recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações. Segundo o delegado, a investigação da PF, que está prestes a ser concluída, aponta para uma causa não intencional, sendo a falha do piloto a hipótese mais provável. Condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty e o cotejo disso com regras de tráfego aéreo em relação à condição de voo, condição visual, né, de voo visual e condição de voo por instrumentos. Já a investigação feita pela Aeronáutica deve ter o resultado divulgado na próxima segunda-feira. Toda a trajetória do ministro Teori Zavascki será contada em um documentário que acaba de ser produzido pela TV Justiça. A gente não queria que acontecesse, que tivesse acontecido, mas que foi um trauma nacional, foi, sem dúvida nenhuma. Foi um momento triste da minha vida recente. É uma perda muito grande para nós. Não podia ter acontecido isso, né? Mas a vida nos traz surpresas. Essa foi uma desagradável. Betânia Veiga dirigiu as filmagens e diz que se emocionou ao colher os depoimentos de familiares e de pessoas que fizeram parte da vida do ministro. Tem uma carga emocional muito grande, né? A gente, os familiares, os colegas, as pessoas que conviveram com ele, transmitem essa emoção ao contar a trajetória do ministro. E para a gente que está fazendo também, porque a gente se envolve com o ministro, e era uma personalidade maravilhosa, né? Nós não imaginávamos que morte não combina com Teori. O Teori era vida, era respaldo, era sustentação, era referência. Teve uma formação muito boa no interior de Santa Catarina. Chegou a estudar um pouquinho até de grego. E certamente teve aí a formação também, a presença da família, era uma presença muito importante, uma formação sólida do ponto de vista ético, né? Era uma personalidade extremamente bem constituída, bem resolvida, bem equacionada. O documentário Tempo, História, Teori Zavascki será exibido no próximo domingo, às 10 horas da noite, aqui na TV Justiça. Não perca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Continue aqui na TV Justiça.